E estamos juntos novamente, excepcionalmente hoje, um pouco mais cedo, né? O Linha de Passe aqui na ESPN para a gente tratar do Mundial de Clubes que tem brasileiro na grande decisão de sábado. O Palmeiras passa pelo Al-Ahly 2-0 e a gente vai falar muito desse jogo, esmiuçando como foi o comportamento do Palmeiras e o trabalho do Abel Ferreira. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui no estúdio comigo, Vitor Biner, Jean Oddi, Leonardo Bertozzi, com os destaques aqui dos amigos a respeito dessa primeira partida e a vitória do Palmeiras. Tudo bem, Biner? Tudo bem, Preto. Boa tarde a você, ao Jean, ao Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte. Foi fácil, né? Fácil? Eu acho que o Palmeiras tornou o jogo fácil, com a marcação na frente muito intensa. Conseguiu deixar o jogo muito desconfortável para o adversário. E a impressão que eu tinha ainda no 0-0 é que em algum momento o Al-Ahly ia sucumbir. E aconteceu. Aconteceu. O Palmeiras conseguiu se impor. Para mim, a gente falava muito sobre estratégia ontem, né? E a gente tinha dúvida, porque o Abel não sabia como o Al-Ahly realmente ia jogar. E a gente tinha dúvida se o Palmeiras ia ser mais conservador, se não ia ser conservador. Mas o Palmeiras foi o que é o Palmeiras. Ele fez o que ele consegue executar de melhor, que é marcar com muita força. E a partir da marcação, não na posse de bola, fez um jogo de bastante imposição e venceu, para mim, com muita facilidade, muita tranquilidade. Em nenhum momento o resultado do Palmeiras foi ameaçado. Bom, tem vários assuntos que a gente vai tratar, né, Bertozzi, a respeito dessa partida, Jean. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção é a condição física do Palmeiras. Muito superior do time egípcio. A gente trata sobre isso também, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Eu ia falar boa noite. Boa tarde, Prieto. Eu falei boa noite ou falei boa tarde? Eu não sei. Você falou boa tarde, né? Obrigado. Biner, Bertozzi, Calçade em casa, quem nos assiste. Eu acho que assim, a vitória ela foi indiscutível. O Palmeiras avança da semifinal de maneira indiscutível. Estou com o Biner, acho que a estratégia do Palmeiras foi muito bem aplicada. O Palmeiras fez o que tinha que fazer e o fez de maneira convincente. No começo, tomando a iniciativa do jogo, marcando alto, pressionando, dificultando muito a vida do Al-Ahly. Apesar disso, não conseguia criar grandes chances, então não foi o Palmeiras que criou um caminhão de chances, mas era um time muito seguro lá atrás, que não dava espaço, não se desguarnecia atrás, dificultava muito o Al-Ahly, que não conseguia jogar, e de vez em quando chegava. Eu tinha a mesma impressão que o Biner. Em algum momento esse gol vai acabar saindo. Saiu. E na hora que sai o gol, aí eu acho até compreensível que o Palmeiras baixasse um pouco as suas linhas e permitisse ao Al-Ahly chegar mais, porque aí sim o time egípcio passaria a fazer isso, porque não estava fazendo. O Palmeiras até tentou, né? Antes de fazer o primeiro gol, o Palmeiras até tentou baixar as linhas lá para ver se chamar o Al-Ahly não ia. Eles não queriam saber disso aí. Depois, evidentemente, com 1-0 no placar, as coisas mudam e acho que fazia sentido o Palmeiras baixar um pouco as suas linhas e tentar jogar na transição mais rápida, porque não é que ele estivesse criando muitas chances enquanto o jogo estava 0-0. Então, como estratégia, isso fazia sentido. Aí, no começo do segundo tempo, o Dudu, que para mim foi o melhor jogador do Palmeiras, faz um belíssimo gol. E aí sim, eu acho que você pode até discutir se o Palmeiras não recuou demais. Aí sim, você pode discutir se as linhas não estavam muito dentro da área, dando muito espaço. Aí o Al-Ahly criou algumas oportunidades a mais, mas já era um momento que, como disse o Biner, o resultado não estava muito ali em discussão. Ele poderia até fazer um gol e se tivesse feito as coisas poderiam até se complicar, mas acho que em momento nenhum o Palmeiras viu sua vaga na final ameaçada. Boa tarde, Bertozzi. Fica à vontade aí para a sua primeira avaliação, sua visão. Como é que você enxergou aí essa vitória do Palmeiras? Tudo bem, Preto? Boa tarde. É esquisito mesmo, boa tarde, né? Jean, Biner, Calçade, fã de esportes. Eu penso o seguinte, eu quero retomar algo que você levantou aqui brevemente, a questão física. O Mundial do ano passado ele foi muito atípico. Você decide uma Libertadores numa semana, no outro fim de semana você está jogando Mundial, quer dizer, você não tem a preparação específica. E dessa vez, o Palmeiras, normalmente você tem um janeiro ali de pré-temporada para ir crescendo, e o Palmeiras fez o quê?
janeiro, eu preciso chegar em fevereiro bem para jogar com essa intensidade. E se você não tivesse com a preparação muito boa, você não conseguiria sustentar praticamente todo o primeiro tempo de pressão alta, de marcação na saída, e acho que o Palmeiras fez isso muito bem. Ontem o técnico do Al-Ahly, Mosimane, já falava sobre essa discrepância de um time jogar antes e o outro não, que eu acho que é uma reflexão importante sobre o Mundial. Mas o fato é que o Palmeiras fez o Al-Ahly sucumbir também nesse aspecto. O Al-Ahly já fez muito para mim chegando na semifinal, com tudo contra, com jogadores convocados, com baixas importantes. Eu acho que o resultado do Al-Ahly, ganha ou perca a decisão de terceiro, já é muito superior ao que se imaginava. Mas hoje o time com valores técnicos superiores se impôs e tem muitos destaques individuais para fazer, né? A gente vai poder passar por eles aos poucos. Dudu, que o Jean já destacou, mas Veiga, Danilo, toda a linha de zaga impecável, enfim. Acho que é difícil não destacar muita gente hoje, mas dessa vez o Palmeiras consegue o resultado que se esperava, vai estar na final, e aí se for o Chelsea, o resultado que se espera é diferente. E a postura do time também é. O jogo do Chelsea vai acontecer amanhã e a decisão e disputa do terceiro lugar no sábado, a partir das 10 da manhã. O terceiro lugar, depois, às 1 da tarde, a decisão do Mundial de Clubes. Principal jogador do Palmeiras hoje, Birner, para você até discorrer um pouco a respeito do desempenho desse jogador. Quem foi no Palmeiras? Dudu. Dudu, ele decisivo em ambos os lances que resolveram a partida. Em alguns momentos a marcação não achava o Dudu, né? Ele conseguia ali, principalmente do lado direito, que é uma sacada do Abel. Né? Vamos lembrar que o Abel já usou ele de várias maneiras e o Dudu mesmo reclamava que queria jogar mais próximo ao gol, né? Em alguns momentos com o treinador. Ele ali conseguiu construir a jogada do gol e do segundo gol com muita liberdade de marcação, com muita liberdade, porque ele arranca com a bola desde o meio-campo, né? E finaliza dentro da área. Mas, de qualquer jeito, aquilo era fruto de tudo que o coletivo construiu. Então, ele, quando você pensa, o Jean falou, melhor jogador em campo. Eu estou voltando no Dudu por conta dos lances capitais da partida, porque no desempenho coletivo do Palmeiras eu vou muito com o que o Léo disse. A gente tem vários destaques, vários jogadores que tiveram atuações para o padrão desse futebol, no mínimo nota 8. Você vai dar a nota ali para o jogador, para os zagueiros dá 8, para os volantes você dá 8, para o Veiga você dá 8,5, para o Dudu eu dou 9. Outro destaque do Palmeiras, então, ou é o Dudu para você também? Eu vou destacar... Piquerez foi muito bem também. Piquerez foi bem. Eu vou destacar um outro, que costumava ser o patinho feio do time, o Luan. O Luan fez uma partida de altíssimo nível, né? Falar do Gustavo Gomes, acho que já virou redundância. A gente fala do Gustavo Gomes toda hora, né? Naquelas coisas de dar nota. Eu vejo sempre que são dadas notas para o Palmeiras, parece que existe uma obrigação de dar, sei lá, Gustavo Gomes 7, Luan 6,5. Gustavo Gomes 6,5, Luan 6. Porque é meio que uma obrigação, vem meio que no embalo. Ele segue um ritmo da Libertadores da América, então, que foi bem. Exatamente. Na decisão, né? Exatamente. Ele fez uma grande decisão de Libertadores e hoje acho que fez uma partida de altíssimo nível. Não perdeu uma ali na zaga, sempre muito atento, sempre muito concentrado. Então, eu acho que assim, os companheiros já citaram. A dupla de zaga, de maneira geral, foi muito bem, mas o Gustavo não é novidade. Então, eu cito o Luan, que também não tem sido novidade. Ele tem jogado bem, de fato. Mas eu para citar um outro nome depois do Dudu, e eu já achava que o Dudu, dos caras ali do meio e frente, era o que mais estava jogando antes mesmo do passe pro Veiga, antes da assistência. Ele era o cara que conseguia segurar a bola, dar trabalho, que se livrava da marcação, que era uma marcação muito bem feita do Al-Ahly. Então, para mim, foi o Dudu primeiro, mas em segundo, para dar um segundo voto, aí eu voto no Luan. Você falou de vários nomes, mas nós temos 1h30 só de programa, hein? Tudo bem, vamos passar por todos. Bom, acho que assim, o Veiga seria uma obviedade, é o cara que abre o placar numa final de Libertadores, abre o placar numa semifinal de Mundial, e quantos gols importantes ele fez para o Palmeiras ano passado. Então, até por isso, eu queria ir no Danilo. Porque o gol, ele sai do momento em que o Danilo recebe uma bola que é roubada no ataque e muito rapidamente ajeita o corpo, vê o Dudu, acelera, o passe é vertical e rápido e o gol sai em seguida. E é um jogador completíssimo, né? O Danilo tá assim, o Palmeiras sabe que pode contar com o Danilo e quando tiver uma proposta por ele, tem que pensar muito bem no tamanho dessa proposta, porque é um jogador que eu vejo pronto para jogar em qualquer campeonato. E tá vendo como é um momento mágico do Palmeiras, né? Dudu vai para a zaga, Luan vai para o meio, Danilo, né? Esse grupo assimilou bem tudo aquilo que o Abel Ferreira quer da equipe, Birner? Nossa Senhora. Assim, não há a menor dúvida que o Palmeiras é o time mais bem treinado do país.
Eu poderia citar o Fortaleza pela última temporada. O Voivoda. Também, sim. Mas disparado. Até porque o Palmeiras tem vários jeitos diferentes de jogar de maneira eficaz. O Jean até fala, por exemplo, no comentário de abertura, que o Palmeiras em algum momento baixou um pouco as linhas demais depois de ter feito o segundo gol. Mas esse é o Palmeiras. E o Palmeiras sabe fazer isso. Claro, vai ter um dia em que não vai funcionar. Vai acontecer, porque é futebol. Mas você pega, por exemplo, o jogo contra o Flamengo. Né? O Palmeiras faz o gol no erro do Andréas, o Davidson aproveita, recua e o Flamengo não finaliza. Não consegue mais ameaçar. O único time que tirou o Palmeiras de uma situação de conforto em jogo grande, quando o Palmeiras fez isso, foi o Atlético. O único time que conseguiu, em algum momento, deixar o Palmeiras realmente desconfortável com isso, e não foi muito. O Atlético tinha muito volume de jogo. Você lembra o jogo do Allianz, por exemplo? Dá para comparar o que o Palmeiras fez do Allianz com o que o Palmeiras fez depois do segundo gol hoje aqui. Se marca o pênalti, é outra história e tal. Mas quantas vezes o Atlético finalizou naquele jogo? Também não finalizava. Quer dizer, o Palmeiras é uma máquina de marcação. Essa que é a realidade. E sabe marcar com mais de uma forma. E isso passa muito pelo treinador. Porque é óbvio que tem alguns jogadores diferentes, alguns jogadores da base foram desenvolvidos, mas esse cara pegou um time do Vanderlei Luxemburgo, que era, com todo respeito à história do Luxemburgo, ao currículo do Luxemburgo, uma coisa completamente diferente e antiquada. O Palmeiras com o Luxemburgo. E o Cebola, né? O Cebola na transição, né? O Cebola começou a fazer a transição. Tem uma influência, mas com o Luxemburgo, o Palmeiras não teria conseguido nenhuma das conquistas. Então, passa muito pelo que o técnico faz taticamente e muito também pela maneira como ele... o professor Calçade usa muito aderência ao trabalho. Como os jogadores compram as ideias do técnico, eles acreditam no técnico e se preocupam muito em executar o que o técnico diz. Hoje, por exemplo, o lance do Danilo, eu tenho certeza absoluta que aquilo foi trabalhado. O Danilo pega a bola, mete a bola rápido ali, tudo já está pensado, é tudo planejado. Lógico, o próprio Abel disse, é um jogo, às vezes não funciona. Mas quando você fala sobre qualidade de trabalho, você tem ali um trabalho, para mim, dentro da concepção de futebol, se gostam ou não da concepção, é uma outra questão, dentro do que ele se propõe a fazer, um trabalho quase irretocável. Até porque, Prieto, estamos trabalhando com a hipótese de Chelsea, né? Salvo grandes surpresas. Joga amanhã contra o Al Hilal. Saber jogar com a linha baixa, defender a área, vai ser o essencial da final, se for essa a final. Então, é claro, vai ser a maior exigência que o Palmeiras já teve em nível de adversário até hoje. Mas isso é fundamental, você tentar limitar. Você não vai conseguir impedir que um Chelsea tenha ocasiões de gol eventualmente, mas essa disciplina para manter a última linha, eu acho muito improvável que o Palmeiras não defenda com linha de 5 se for realmente o Chelsea na decisão. Então são coisas que você... O Abel costuma nos surpreender em decisões, né, em jogos decisivos, mas no caso da linha de 5 defensiva, eu não vejo a menor possibilidade de que não seja assim. Né? Hoje parece que não teve surpresa, né? Eu sempre fico esperando. Escalação do Palmeiras. É acostumado, como foram, por exemplo, as 2 decisões de Libertadores da América, em cada uma delas veio uma novidade, veio uma surpresa. Hoje parece que não, mas daqui a pouco vocês falam sobre isso. O que você falou do Calçade? Aderência? Isso. Como é que ele fala? Eu sempre tenho aderência ao trabalho. Tem aderência ao trabalho esse elenco do Palmeiras com o técnico Abel. Tudo bem, Calçade? Boa tarde. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. Prieto, tem muita aderência. O jogo de hoje, assim, no primeiro tempo, foram 2 finalizações do Al-Ahly. E depois os 40 minutos. Então o Palmeiras, até os 40 minutos, ele foi perfeito na ideia de jogo que ele levou para o confronto e na execução. E aí tem uma aderência em vários sentidos, né? A gente não pode esquecer que o Abel Ferreira tem um pouquinho mais de 1 ano de trabalho no Palmeiras. Ele não tem 8 anos, não é um Diego Simeone que está 10 temporadas. Ele tem 1 ano de trabalho. Então, 1 ano de trabalho num futebol que não te permite trabalhar direito é muita coisa. A gente tem que contextualizar isso. E a parte mental que ele tanto fala, ele conseguiu, tanto na final da Libertadores quanto hoje, que eu acho que são partidas que se ligam, elas se interligam, não só por um sistema de competição, mas também pela execução. Foi um Palmeiras, assim, correto. E quando eu falo correto, não é um correto no sentido de mediano, eu falo um correto de... A proposta foi executada corretamente. Então,
a marcação alta, dificuldade do time egípcio em sair jogando, um time egípcio com muita dificuldade de fazer a bola entrar nas linhas defensivas do Palmeiras. O Palmeiras perdia a posse, pressionava. Então, assim, gerou um desconforto imenso. E aí eu não posso esquecer das palavras do treinador, né? Mozzmani, assim, né? Você não deve falar nada, né? Nem para o seu amigo que vai engolir, vai ganhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você guarda para você, porque não aconteceu nada disso. Claro que o segundo tempo é diferente, porque ele começa aos 4 minutos, está 2-0, opa, esse time do Palmeiras tem uma noção do que é o futebol e conhece o treinador. 2-0 de vantagem para o Palmeiras é uma vantagem muito grande para um time que sabe aproveitar os movimentos do adversário. No primeiro tempo, ele impediu o adversário de ter os movimentos. No segundo, ele falou, pode ter, mas eu vou jogar nesses espaços que você vai gerar para mim. E aí, o jogo termina com 14 finalizações do time egípcio, mas no alvo foram 4 do Palmeiras e 5 do Al-Ahly. Mas o Palmeiras foi de uma eficiência, uma eficácia assim, muito grande. Então, mentalmente, fisicamente, taticamente, sim, insistiu demais pelo lado esquerdo. Aí tem um imã ali do lado esquerdo, né? Claro, é o Scarpa, algumas subidas do Piquerez. Você pode ter Danilo ou Zé Rafael se aproximando e tem o Rafael Veiga, o Dudu, o Rony. Quer dizer, tem um lado muito forte, o lado direito não foi assim tão acionado. Mas tudo funcionou bem. Então, eu queria destacar isso. O Palmeiras foi corretíssimo. Sabe o plano traçado e o plano executado? Eu não vi algumas vitórias no futebol, você pode classificá-las como vitórias aleatórias, que é do jogo. Essa daí não tem nada, é de um time que planejou, e eu acho que passar por este jogo significa mentalmente um time ótimo para enfrentar o Chelsea, porque o Palmeiras foi bem. Fazia tempo que eu não vi um brasileiro assim, tão coeso, numa semifinal. Eu acho que deixa o torcedor animado. É possível. O Calçade já atropelou o Al Hilal, né? Já coloca como o Chelsea na decisão, e a gente fala sobre isso também. Eu gostaria que você falasse também a respeito dessa relação de jogadores, de tudo aquilo que o Abel pede, como é que eles aceitam. O que você acha? Isso é impressionante, Prieto. A gente tem visto, né, nos últimos tempos, nos últimos jogos, muitos indícios dessa ligação que os jogadores têm, do respeito, na verdade, né? Porque a tal da aderência que o Calçade fala, na verdade, é respeito em relação ao conhecimento do cara. Quando você vê, antes da prorrogação da Libertadores, todos os jogadores boquiabertos, parados, olhando com aquela atenção para as instruções do Abel, é porque eles sabem que aquelas instruções são úteis. Aquilo vai trazer uma utilidade. E aí a gente teve recentemente o Bola da Vez, que ainda está, acho que na nossa programação, o Bola da Vez com o Luan, em que ele diz que resolveu ser técnico por causa do Abel, que o Abel lhe fez pensar em ser treinador, que passou a lhe dar um prazer de ver o trabalho de um treinador que ele não tinha tido até então. Então, diz que ele foi muito claro em relação às diferenças do Abel para os outros técnicos com os quais trabalhou, e a gente está vendo aí. Agora, é claro, a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, né, Prieto? Então, por mais que o plano tenha dado certinho e deu certo na final da Libertadores e foi indiscutível, a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Porque o plano do Abel deu certinho na final da Libertadores, deu certinho hoje, deu certo contra o Atlético, deu certo contra o São Paulo, deu certo o tempo todo. Mas se a bola do Michael entra na final da Libertadores, no final do segundo tempo, ia ter um monte de gente destruindo o Abel. É assim que as coisas funcionam. Então, eu gosto só desses momentos que a gente tem para exaltar o treinador, e ele merece todas as exaltações do mundo. Lembrar que se amanhã ou depois o Palmeiras vier a perder, e convenhamos, o normal, né, num eventual confronto contra o Chelsea, o normal é a derrota. Não estou dizendo que não tem chance, acho que tem chance, claro que tem chance. Mas a diferença do ponto de vista técnico, do investimento e tudo mais, ela é bastante significativa. O normal seria uma derrota. E aí, se você perde, o que vai acontecer? A gente vai ver um monte de crítica, a gente jogar isso aqui, aquilo. Realmente tem sido muito cansativo, eu acho. As discussões sobre futebol no Brasil, elas são muito cansativas porque elas são totalmente levadas pelos resultados. Então, eu acho que tudo que a gente está falando hoje, aqui, né, na terça-feira,
não vai mudar em relação às qualidades do Abel. Sim. Não vai mudar em uma semana, não vai mudar em duas. Não são coisas esporádicas. É isso aí. São coisas trabalho, frequentes. Não é por acaso, Legado. né? É isso. Não é por Sabe qual que é o acaso. ponto aqui, Biner? Jean, que é doido, né? Porque a maneira de tentar ganhar do Chelsea é essa que a gente já discutiu aqui. Só que essa é a maneira que é mais criticada quando o resultado não vem. É isso, E exato. aí vai falar, mas por que não foi pra cima? Por que não fez um jogo franco? Quer dizer, é uma coisa que quem tenha visto os dois times jogarem uma vez sequer já entende que não é a melhor O possível. último brasileiro que fez isso numa final, que eu me lembro, foi o Santos humilhado pelo Barcelona. Exato. Num jogo em que ficou se falando, o DNA santista, Que o tem que ir Muricy pra era o cima, técnico, o Muricy né? era o técnico, não sei o quê. Era muito óbvio que tinha que colocar mais um jogador de marcação ali, tirar o centroavante, soltar o Neymar. Mas se faz isso, o que iam dizer? O Muricy matou o DNA santista, ficou com medo, né? E fez o que todo mundo disse que tinha que fazer e o time não viu a cor da bola. Porque se o Palmeiras vai ganhar, perder do Chelsea, empatar, eu não sei. O que não pode acontecer pro Palmeiras é uma coisa como a gente viu nesse Barcelona e Santos. O Palmeiras tem que competir. Pode perder, mas tem que competir. E perder, como todos disseram, é o resultado normal. O Palmeiras agora, ele vira um franco atirador. Ele não tem... Para mim, ele, óbvio, perdeu a final do Mundial, sente muito, a dor, quer ser campeão, mas ele fez tudo o que era possível. Tem que lembrar que para chegar até a final, ele superou 2 times com jogadores melhores, segundo o seu treinador, depois de ter vencido a Libertadores. É a nossa opinião, a gente falava disso antes, o treinador repetiu isso. Ele falou, o Atlético e o Flamengo têm elencos superiores, tanto que ele vive pedindo reforço para poder disputar os principais torneios no mesmo nível, tendo elenco como eles. Pediu um centroavante, não veio. Agora esqueceram do centroavante. Parece que a história, que era a história do começo do ano, morreu. Por quê? Porque o time é extremamente bem treinado. E isso não vão tirar do técnico. E essa questão da aderência não é só a parte tática, essa é essencial. É essencial, porque você ganha o respeito dos jogadores também por isso. Mas você ganha o respeito dos jogadores pela maneira como você os trata e não pode conversar com todos os jogadores da mesma maneira, mas ao mesmo tempo ele não pode dar um tratamento diferente para os jogadores. É dificílimo administrar pessoas. Imagina um grupo de pessoas que convive muito tempo junto porque eles viajam juntos, eles dormem juntos. É um trabalho que deixa os caras muito longe, tempo longe da família. No Brasil ainda mais, as viagens são longas. Você administrar todo esse ambiente é extremamente complexo. E o Abel consegue fazer isso no Palmeiras de um jeito que os outros técnicos brasileiros têm que olhar. Você diz que o Palmeiras tem que, ao menos, competir na decisão. Vamos imaginar que o Palmeiras, então, só para exercício, chega contra o Chelsea, que é o favorito, né? Sim. Convenhamos, é o grande favorito. O Palmeiras tem condições de competir contra o Chelsea? Tem. De competir, certamente. Competir, sim. Não é favorito. Assim como a gente dizia que o Palmeiras era o favorito contra o Al-Ahly, e dessa vez o favoritismo valeu, eu acho pelo menos que era. Tem favorito contra o Chelsea? Claro, é claro que o Chelsea é favorito. É favorito. O Flamengo competiu Agora, na final, na última Mundial. Competiu. O Tigres competiu ano passado. Tigres competiu. Pô, competiu. Sim, exato. ganhar, porque aí a diferença é muito grande. Pô. Não, e acho que assim, você tem que olhar para o histórico dos mundiais entre sul-americanos e europeus e você vai perceber que, em geral, os títulos sul-americanos, eles passam, em geral, por dar tudo certo. Quando eu digo dar tudo certo, é assim, é o goleiro fazer uma atuação monstruosa, é as bolas não entrarem por um motivo ou por outro, e a sua bola, de repente, em 1, 2 chances, você conseguir colocar a bola lá dentro. Em geral, é assim que os sul-americanos ganham dos europeus. E é o jeito que existe para se ganhar essa competição, em geral. Em geral, dependendo do adversário. Em geral, o time que chega a uma final de Champions League, que vence uma final de Champions League, ele é muito, muito forte. Então, acho que, em relação ao favoritismo, não tem muita discussão. O que não quer dizer, evidentemente, que o Palmeiras não tem a chance, que não tem a possibilidade, até porque tem ótimos jogadores também. O Paulo Calçade chamou? Diga, Calçade. Chamei. Tem uma informação bem bacana do DAT ESPN, do Matheus Carreira, né, com base nas nossas plataformas de dados, e é muito legal observar que ela define tudo isso que a gente está dizendo aqui ao longo do programa, deste Palmeiras correto, que marcou mais alto, que recuperou a bola, que travou o adversário. Partida contra o Al-Ahly foi o jogo com o maior número de recuperações de posse no ataque na era Abel Ferreira. Então, nenhum outro jogo sob o comando do Abel Ferreira, o Palmeiras recuperou tantas bolas adiantado no campo de ataque. Foram 26 posses recuperadas no campo adversário. Esse número é muito importante. Então, mostra que foi uma equipe que se superou.
superou o que vinha fazendo. Tinha missão e executou. E esta execução gerou 2 gols. Ela gerou 2 gols. O primeiro, o segundo também. Então, é muito bacana ver isso. Eu acho que o Palmeiras tem sim uma possibilidade, acredito que seja o Chelsea. É claro, o palmeirense quer ser campeão do mundo. Claro que ser campeão sobre o Chelsea, pega teu título e multiplica por 50. Você sendo campeão não sobre o time maior, é título mundial também. Mas o importante para o palmeirense é ser campeão mundial. Mas eu acho que vai ser contra o Chelsea e vai dar jogo sim. Dentro desse panorama de atenção absoluta, absurda ao jogo, aquilo que o treinador enxerga e aquilo que ele... esta é a aderência que a gente falou. É um trabalho que ele, depois de um ano, ele começou... O primeiro jogo que o Abel dirigiu foi no dia 5 de novembro. Então a gente tem novembro, tem dezembro, janeiro, fevereiro. É muito pouco tempo de trabalho, ainda mais no Brasil, em que você não consegue parar um time para desenvolvê-lo. Então eu acho que o trabalho é bom, muito bom, de um treinador que a gente discutiu ontem aqui, a gente falando de portugueses, para o Corinthians, o Abel estava no PAOK, em outros tempos sairia uma chiadeira com quem é o Abel Ferreira, né? Hoje o torcedor sabe quem é. Prieto, acho que tem uma coisa também, só em relação a isso que o Birner falava, né? Que a gente estava comentando aqui, de esses méritos eles não deixarão de existir independentemente do que aconteça contra o Chelsea e tal, mas eu acho que outros méritos que a gente não pode discutir foi o planejamento todo para jogar esse Mundial. Ah, sim. Tudo que o Palmeiras fez, né? O momento em que voltou antes dos outros, a maneira, os jogos nos quais escolheu colocar o seu time titular, as dispensas dos jogadores, e estamos falando de dispensas de jogadores importantes, mas que talvez fosse justamente o momento para você dar uma arejada no elenco, até se preocupando com essa coisa, né? Do mesmo grupo durante muito tempo. E que foi pouco questionado. Você não viu, assim, manchetes absurdas de dispensa de Gabriel Menino, que foi de seleção, Patrick de Paula e tudo mais, né? Eu não tô, esse é um outro ponto. Porque esse eu tenho certeza que pode vir a ser alguma coisa que as pessoas vão pegar. Não o Gabriel Menino. Se tal cara tivesse em campo. Se o Patrick de Paula tivesse em campo, ia ser outra história. Como se dos 23 inscritos tivesse algum absurdo ali também. Exatamente. Pelo contrário, não tem nenhum. Não tem nenhum. Elogiou o Danilo, por exemplo. Mas eu me refiro mais à reformulação do elenco mesmo, que eu achei muito bem feita. E falei isso antes desse jogo, tá? A coisa vinha sendo muito bem feita. As dispensas, os jogadores importantíssimos na história do Palmeiras, para citar 2, o Felipe Melo, o William, mas talvez já fosse o momento de você começar a rodar de fato esse elenco, a mudar, a dar uma arejada, trazer nomes novos. Acho que as escolhas foram interessantes. Claro, faltou o centroavante? Faltou o centroavante, mas aí é aquela história. Também não adiantava você fazer uma loucura porque tinha o Mundial. O Palmeiras tem que continuar atrás desse centroavante, olhando para a sua temporada. Mas fazer uma loucura correndo por causa do Mundial não fazia sentido nenhum. Então, acho que, de forma geral, esse trabalho de preparação, seja em relação às datas, às dispensas, às contratações, aos cortes e às escolhas dos jogadores que foram relacionados, acho que tudo isso foi muito bem feito. Vai ganhar ou vai perder? Não sabemos, mas eu acho que essas avaliações e essas análises, elas não podem depender do resultado, ainda mais se você estiver falando de um resultado de um jogo contra o Chelsea, né? Eu estou puxando aqui na memória, viu, Calçade, pessoal, aqui, a respeito das últimas participações de brasileiros nesse Mundial. Essa participação do Palmeiras foi uma das melhores? Alguém acha que tenha sido a melhor ou não? Depende do desfecho, né? Como você vai jogar a final diz muito. Até aqui. Não, acho que como autoridade na semifinal, normalmente a semifinal é um jogo duro, né? O Santos, por exemplo, acabou tendo um jogo fácil contra o Caxiwa, né, em 2011. O São Paulo e o Corinthians, os últimos campeões, sofreram. Mas sofreram. O próprio Inter de 2006, também. O gol da vitória sai depois dos 25 do segundo tempo, se não me engano, do Luiz Adriano. O Flamengo antes de pegar o Liverpool também, é um jogo difícil. O Al-Hilal é um bom time. Saiu atrás, né? Então, quer dizer, essa semifinal não é garantido desde antes que você vai ganhar com a autoridade. Hoje em dia não é garantido nem que você vai ganhar mais, porque ele, quando começou, era uma coisa, tem uma grande formalidade ali de um lado, de outro, agora você entende que ainda tem de um lado, mas do outro é um jogo que você tem que ir para competir. E acho que o Palmeiras se impôs. Né? Se impôs. Acho que não dá para esperar mais do que hoje. Assim, isso. Qual a melhor expectativa que você tem para hoje?
se impor, sofrer pouco, ganhar sem né? discussão. Eu acho que hoje não dá para pedir mais do Palmeiras. E um detalhe sobre... É lógico que eu vou falar aqui é totalmente subjetivo, não significa absolutamente nada, porque cada partida tem a sua história. Mas se você olhar a diferença do Palmeiras para o Chelsea hoje, ela é muito menor do que era do Barcelona para o Inter. O jogo do Gabiru. Para mim, inclusive, dos campeões, nessa era do futebol europeu ultra endinheirado e do sul-americano empobrecido, essa era a maior diferença de uma final que o sul-americano venceu. Então. De pra Palmeiras para o Chelsea não tem essa distância? Não, tem uma grande diferença. O Palmeiras não ganharia a Liga dos Campeões. Pronto. Isso é certeza. Palmeiras não ganha nem com o futebol virado às avessas uma Liga dos Campeões. A que o Chelsea venceu. Mas é um jogo. O Palmeiras não tem que ganhar a Liga dos Campeões. O Palmeiras tem que ganhar do Chelsea. O Palmeiras é um time moldado a jogar de uma maneira em que ele deveria enfrentar o Chelsea. É moldado com maestria para atuar desse jeito. Repito, é um jogo. Pode chegar nessa partida, as coisas não acontecerem. Ou de repente, por exemplo, hoje o Everton, no gol corretamente invalidado, errou. E um erro de um goleiro, de repente, num jogo como desses contra o Chelsea, num lance normal, muda tudo, porque é o futebol. Eu diria agora, que é tão o Palmeiras raro... é moldado a enfrentar o Chelsea do jeito que é possível. É tão raro um erro assim do Everton, que no fim das contas tem acontecido nesse jogo. Já gastou, né? Com o gol anulado, acho que pode ter sido um bom negócio. Ele sabia que estava impedido. Desse lance que vocês estão falando? O Birner falou do meu lado, a gente falou, você estava impedido. Aliás, um parênteses, né? Está sendo um grande sucesso o teste da tecnologia imediata do impedimento, né? Está coisa de 20, 30 segundos, está muito rápido, acho que vai ser uma próxima grande revolução. Né? Só falando em relação ao Chelsea especificamente, a gente fez junto recentemente o jogo contra o Plymouth, time da terceira divisão. Evidentemente esse é um time bem inferior ao Palmeiras, mas muito inferior ao Palmeiras, e foi um time que conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Foi um time que teve um pênalti no final da prorrogação e poderia, com esse pênalti convertido, ter levado o jogo para os pênaltis. Com o time completo, o Chelsea. Com o time completo. 28% de posse, mas usou mais de 10 vezes. Num torneio que o Chelsea leva a sério, que as pessoas vão começar a discutir se leva a sério ou não leva a sério. O torneio mais importante da Inglaterra. Não tinha o Thiago Silva, não tinha o Kanté. Os dois estarão à disposição para o Mundial, mas a questão é que de resto eram dos principais jogadores. Tudo bem, a mudança no gol ali, o Kepa que estava jogando no gol, mas o fato é que o Chelsea sofreu muito. O Chelsea, ele vem sendo... Eu não concordo com quem diz que o Chelsea está num péssimo momento e tal, porque se você pegar partidas recentes, principalmente as duas partidas contra o Tottenham nas semifinais da Copa da Liga, você vai ver dois jogos em que o Chelsea venceu um adversário difícil, com ótimos jogadores, com absoluta autoridade. O Chelsea foi superior aos 90 minutos do jogo de ida, os 90 minutos do jogo de volta, não tem discussão, assim, foi uma diferença muito grande. Tem recentemente, não tão recente, mas um jogo contra a Juventus na Champions League, que foi um espetáculo. Sim. Agora, alternou, né, intercalou essas grandes atuações. Essa é a palavra X, alternou. Tem acontecido. O que tem acontecido, Teve jogos contra adversários mais fracos em que o Chelsea teve muita dificuldade para superar a defesa adversária. Então, em vários desses casos, contra times que devem jogar de uma maneira parecida, né? O Palmeiras deve jogar com uma maneira parecida desses times. Então, claro que isso dá esperança ao torcedor palmeirense, mas daí a negar favoritismo para o campeão europeu, sinceramente, vai demorar. O que me chama a atenção que o Palmeiras pode explorar? Mesma coisa de hoje, o aspecto físico. O Palmeiras está em início de temporada, bem preparado, com o tanque cheio. O Chelsea, antes da pausa, o Tuchel já estava apontando ali, sabe? Tipo, tem dia que você está no ônibus e nem lembra para onde está indo. Porque você teve adiamentos e o calendário inglês de dezembro e janeiro já é um calendário inchado naturalmente. Chegou a dar 2 dias de folga para os jogadores, falando que eles estavam estressados mentalmente, inclusive, não só fisicamente. Então, assim, essa pausa agora da data FIFA foi boa, foi importante, mas ainda assim você está carregando